paz do Senhor, é uma alegria mais uma vez podermos estar com vocês, né, para mais uma lição, a lição de número 2 do trimestre, né? Na lição de hoje nós vamos ver um pouquinho de como Deus se revela na Bíblia, seu caráter, seus atributos, né? O texto, o destaque está em 1 João 3:1, que eu vou ler para vocês, que diz: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. 1 João 3:1. Com certeza vocês já devem ter visto, né, em revistas, em livros, até mesmo em filmes, né, os deuses da mitologia, principalmente grega. Vocês devem ter visto que eles são conhecidos como seres fortes, violentos, raivosos, não é isso? Então, mas lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 a 24, nos mostra que diferente da mitologia, né, não há formas possíveis de compararmos a imagem de Deus, do nosso Deus verdadeiro, né? Porque Ele é Espírito, certo? Então, adoramos um Deus único e verdadeiro, é o que nos diz a Bíblia. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá bom? Deus é bom, né? E Ele está pronto a nos perdoar, a nos atender, a nos aconselhar, tá? E a nos consolar acima de tudo, né? E devemos ter fé nele e saber que Ele é bom o tempo todo, né? Precisamos crer que Ele existe, tá? Como diz, né, a palavra de Deus lá em Hebreus 11:6, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor, tá? Então, à medida que confiamos em Deus, que dependemos de Deus, tá, em todos os aspectos da nossa vida, né, podemos estar certo que podemos estar certo que Ele se agrada de nós, né? Que Ele se agrada e Ele nos recompensará. Há vários nomes relacionados a Deus, né? Pois cada nome tem um significado pessoal, né? De um atributo ou de algo assim. Igual, o nosso nome, né? O meu nome, o seu nome, o nome de outros, todos têm um significado. No exemplo Marcelo, né? No nome Marcelo, é o nome que significa o quê? Vindo de Marte, né? Aí você pode me falar, mas ele é marciano? Não, ele não é marciano. Mas o que acontece? É um nome que vem do latim, né? E na língua portuguesa ele significa o quê? Ele significa ligado à família, emotivo, certo? Não são todos os pais, né, que procuram o significado do nome para poder dar ao filho. A maioria dá o nome porque simplesmente achou bonito, certo? Mas todos os nomes têm um significado. E Jesus também, né? Na Bíblia há muitos significados para o nome dele, certo? Cada coisa que ele fazia, que ele realizava, né, ele ganhava um atributo, um nome para aquilo. É igual quando nós temos um apelido, certo? O nosso apelido ele nos é dado por um amigo, por um inimigo, a partir daquilo que nós praticamos, né? Se nós chamamos alguém de nerd, é porque o quê? É porque ele estuda muito, é porque nós vemos ele somente estudando, somente na escola, ele não se mistura com outras pessoas. Então, por isso esse apelido. Então, Deus também, conforme ele vai fazendo as coisas, vai operando as maravilhas, ele tem um nome, certo? E é o que hoje nós vamos ver, né? E você também poderia pesquisar o significado do seu nome. É muito interessante, né? Tem muitos nomes, tá? Que tem significados muito interessantes. Então, vamos lá. Na Bíblia, né, toda vez então que alguém fazia alguma coisa, que Deus fazia algo, né, ele tinha um nome. Então, o estudioso da Bíblia destacou 5 nomes mais comuns de Deus ao longo da Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. Ele falou Elohim, né, que significa a forma plural, né, do termo Deus no Antigo Testamento, tá? Traz a ideia do Deus Criador, né? E ao mesmo tempo tem comunhão com as outras pessoas da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo.
A gente pode ver algo sobre isso, sobre esse nome, lá em Gênesis 1:26. E Jeová, né, é a forma derivada da língua portuguesa da palavra Jeová, tá? Um Deus que opera a favor daquele que o busca. Olha que lindo, né? E esse Jeová, ele tem outros nomes, né? Jeová Rafá, tá? Que significa o Senhor que os cura. Jeová Nissi, né? Que é o Senhor é a minha bandeira. O que significa? Ele vence o injusto, tá? Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Jeová Sidqueno, tá? Que é o Senhor é a nossa justiça e pode ser chamado também de Jeová Yavé, tá? Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Chamá, o Senhor está aqui. Então, vocês podem ver, né, que várias denominações para Jeová, tá? Então, vamos lá. Aí nós temos também o El, né, que significa a palavra do Egito, que significa Deus. Porém, também ele se junta, ele faz combinações com outras palavras. No caso, El Elyon, que significa o quê? Deus Altíssimo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E El Olom, o Deus Eterno, né? Aí nós temos ainda Adonai, Senhor ou Mestre, da ideia de governo, né? Ele é dominador, ele é mestre de tudo, ele é o Senhor de todas as coisas, né? Ele domina sobre o planeta Terra e sobre toda a dimensão do universo, tá? E por último nós temos Pai, né? Nome que mais aparece no Novo Testamento. Que palavra linda, né? Pai descreve Deus como fonte de todas as coisas, certo? Ele é o nosso Pai, né? Então vamos lá. Além dos nomes, né? A Bíblia também, ela menciona o que? Algumas qualidades de Deus. E nós devemos saber o quê? Que há qualidades de Deus que podem ser encontradas em nós. E há qualidades de Deus que é só dele, né? Nós não pode ser encontradas em nós. Mesmo que nós queiramos, nós não teremos essas qualidades. Então nós vamos ver quais são elas, tá bom? Então, ó, a primeira qualidade, né, de Deus que nós também podemos ter, Deus é santo, tá? Santidade significa separação. Então nós somos o quê? Quem quer ser santo é um povo separado, né? Separado de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus, né? Aquilo que está na Bíblia, aquilo que nos é ensinado todos os dias, certo? Então essa é uma qualidade que nós podemos ter e ser. Então nós podemos ser santo como nosso Deus é santo, certo? A partir de quando? Do momento que nós nos separarmos daquilo que não faz parte dos propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Outra qualidade, Deus é justiça, tá? Justiça é a santidade em ação. Quando, a partir do momento que nós nos santificamos, que nós desejamos ser santos, tem que haver justiça em nós, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. É justo colar numa prova? É justo colar numa prova? Não é. É roubar o conhecimento daquele que muitas vezes passou horas estudando, horas se preparando, enquanto nós estávamos sem fazer nada. Aí chega no momento de uma prova, no momento de alguma coisa, o que acontece? Nós vamos lá e colamos dele. Isso não é ser justo, né? O nosso Deus é justo. Devemos ter o quê? Fome e sede de justiça. Então nós temos que praticar a justiça. Nós temos que ser justos, certo? Nós vamos encontrar lá em Mateus 5 e 6, né? Onde fala-se de justiça. A terceira qualidade, né, que nos é colocada, que nós também podemos ter, é Deus é fiel. Abacuque 6:18 registra isso. Então, o que é? Deus é digno de toda a confiança. A sua palavra nunca falha, tá? Ele não trai a ninguém, ele não nos trai. E nós também
temos que ser fiéis, fiéis a nosso Deus, né? Nós temos que ser fiéis ao nosso Deus, fiéis às suas palavras, fiéis ao seu ensinamento, tá? Qual é o círculo de amizade que você está? Certo? Deus não trai ninguém. Devemos ser fiéis a Ele e fiéis com Ele, certo? Aí nós temos mais uma qualidade de Deus, né? Deus é misericordioso, tá? É a capacidade de sentirmos compaixão pelo sofrimento das pessoas, né? Oferecer alívio ao próximo, ao necessitado. Deus se entristece, né? Quando temos razão e castigamos a outra pessoa, certo? Quando nós desfazemos de alguém, mesmo quando nós achamos que estamos com a razão, nós temos que ter o quê? Misericórdia, tá? Pedimos todos os dias misericórdia para Deus. Porém, será que somos dispenseiros de misericórdia? Então, essa é uma qualidade que nós também podemos ser. E Deus nos cobra isso, né? Deus é amor, é a quinta qualidade que nós também podemos. Deus é só amor, Deus é só amor, tá? Tanto que Ele foi capaz de dar o seu único filho em favor de nós, né? E deseja, na mesma medida, amemos nosso próximo, tá? Se nós não conseguimos amar a pessoa que está próxima a nós, que nós convivemos, que nós vemos todos os dias, como nós vamos amar a Deus, que nós nem vemos, né? Então, o Senhor nos cobra isso. Temos que ter amor ao nosso próximo, certo? Então, vamos falar de novo quais são as qualidades que tem no nosso Deus, tá? E que podem ser encontradas em nós, e nós devemos tê-las. É santidade, justiça, tá? Fidelidade, misericórdia e amor. Essas são as qualidades que Deus espera que nós tenhamos para que nós sejamos iguais a Ele, tá? Agora tem as qualidades o quê? Que não pode ser encontradas em nós. Elas são exclusivas de Deus, tá? É a onipotência. Deus é onipotente. O que é isso? É a liberdade de Deus em fazer tudo aquilo que esteja de acordo com a sua vontade, com a vontade dele, tá? E mesmo assim, ele respeita a nossa vontade, né? Ah, como? Muitas vezes, tá? Certas coisas que nós pedimos, nós insistimos muito e não é da vontade de Deus. Porém, Ele nos concede, tá? Só Ele nos concede, porém, nós pagamos o preço. Porque a nossa oração tem que ser como? Senhor, se for da Tua vontade. A coisa mais simples que vamos fazer, a nossa oração tem que ser, Senhor, se for da Tua vontade. Amém, queridos? A segunda qualidade que é exclusiva de Deus é onipresença. É a onipresença dele. Nosso Deus é onipresente. O que significa? Ele não se limita no espaço, no tempo, tá? Deus pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, tá? Ou ao mesmo tempo. Deus pode estar aqui no Brasil e no Japão no mesmo minuto, no mesmo momento. Então, quer dizer, Ele não se limita no tempo e no espaço, certo? Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a terceira qualidade exclusiva de Deus é a onisciência. Deus é onisciente. O que é ser onisciente? Ele conhece todas as coisas, tá? O conhecimento dele é perfeito. Por mais que nós buscamos, por mais que nós estudamos, nós nunca vamos chegar à altura dele. Nós nunca vamos ter a onisciência de Deus, porque Ele é perfeito nisso, né? Ele é onisciente, Ele conhece tudo. Nada falta de sabedoria para Deus.
todas as coisas Ele conhece. Amém? E a última qualidade, né? A última qualidade exclusiva de Deus é a soberania. Nosso Deus é soberano. Ele governa a humanidade como bem lhe apraz. Sua vontade sempre é melhor. Embora que para nós, há vezes, né, que pareça não ser boa, não ser a melhor, mas a vontade de Deus é sempre a melhor. Deus é soberano em tudo o que faz. Ele governa a humanidade, Ele nos governa, né? Ele nos tem em suas mãos, certo? E para nós terminarmos, né, o relacionamento com Deus, tá? Para trás informações para tudo isso que nós vimos hoje ter valor, né? É necessário que conheçamos a Deus de todo o nosso coração. E isso só conseguimos o que? Através do seu Filho Jesus Cristo. Lá em João 14,7 está escrito, quem vê a mim, vê ao Pai. Então é necessário que nós conheçamos o Filho, certo? Então para conhecermos o Filho, nós temos que estar de coração aberto. Nós temos que buscar as qualidades de Deus. Nós temos que conhecê-lo profundamente. Nós temos que alimentar a nossa fé sobre Ele para agradá-lo, né? Para que o Senhor se agrade de nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, certo? O Pai não é um carrasco, né? Muitos pensam que Deus, né? O nosso Pai é um carrasco, é um castigador, é um opressor, mas Ele é um Pai amoroso, tá? Que nos ama com amor sem igual. Ele é um Pai bondoso que está de braços abertos, né? Está de braços abertos para nos perdoar. Está de braços abertos para nos receber. Basta nos sabermos e procurarmos a Ele, né? Ensinados nós somos. Exemplos de Deus nós temos. Agora basta colocarmos em prática para que o Senhor se agrade de nós, reconheça a nossa fé e nos surpreenda, né? Porque o Senhor nos surpreende. Muitas vezes nós achamos que nada acontece, que o Senhor está tão distante de nós, mas Ele está muito próximo a nós. Qual é o Pai, né? Qual é o Pai que não gosta de dar um presente para o filho? Qual é o Pai que não quer ver o seu filho bem? Nosso Deus é um Pai, Ele é o nosso Pai. É um dos nomes dEle, é ser Pai. Qual a dimensão dessa palavra, né? Um Pai é carinhoso, um Pai é amoroso, um Pai cuida, um Pai dá presente, né? Então, nosso Deus é tudo isso para nós. Então, que vocês tenham uma intimidade com Deus, né? De tê-lo como Pai, como Mestre. Amém? Então, estou encerrando por aqui. Que o Senhor esteja com vocês, dando muita saúde, muita paz. Que vocês tenham mais uma semana na presença dEle. E a semana que vem, se Deus quiser, ou eu ou outro professor, estaremos aqui para darmos continuidade na terceira lição do trimestre, né? E que o Senhor nos cubra com as bênçãos dEle, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos guarde, amém? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana.